Criatura divina, começa mais um Tá Aí para Todos aqui na tela da Band e direto da pousada deliciosa April House. Tá bom pra você, criatura? Estou aqui com o empresário Max, empresário do ramo de hotelaria, e ele vai começar a contar um pouquinho da história dele até ele deixar de pé esse paraíso, que daqui a pouco nós vamos fazer um tour básico para mostrar tudo para vocês, que me dê essa audiência de segunda a sexta ao vivo aqui na tela da Band. Seja bem-vindo à minha tela, criatura divina. Primeiro eu quero falar que eu estou impressionado em saber que Paraty detém esse pequeno paraíso escondidinho do centro da cidade. Fala um pouco. Aqui é um lugar, gente, que nunca, na realidade isso aqui era um nada, né? A gente nunca achava que isso aqui, muitos amigos achavam que isso aqui nunca ia acontecer em Paraty. Na realidade foi uma coisa que isso aqui foi uma obra de Deus. Quero saber como que tudo começou, porque não caiu do céu. Então né? eu vou ter que falar. Teve a bênção de Deus? Foi. Obviamente que Foi. sim, mas não foi no estalar de dedo. Vamos lá. Deixa eu falar para vocês, eu sou um natural de Paraty, vendia tamanco na rua e com 13 anos de idade fui trabalhar para o Príncipe, Dom João de Orlando Bragança. Começou a aparecer umas coisas nos apartamentos, como se alguém tivesse usando os apartamentos, e eu levei a culpa. E nisso eu fui mandado embora, chorei muito, porque eu não acho que, assim, a gente perde um emprego. Muita gente acha normal, eu não achava normal. Para mim era uma derrota. E o que aconteceu? Ainda mais com uma ocasião dessa, né? Na realidade eu sabia que não tinha feito, mas você não tem para quem correr, para se explicar, enfim. Uma semana depois continua acontecendo a situação. E você já havia saído da empresa? Já tinha saído da empresa. E aí o Dom João me ligou para mim buscar, para mim trabalhar para ele. Cheguei para ele, para a gerente dele, e falei assim: a partir de hoje eu não trabalho mais para ninguém. Na minha frente da minha casa eu tinha um jardim, um jardim. E eu falei com ela: mãe, vamos abrir uma loja de... Vamos abrir uma loja de lavar carros. Peguei, construí um quadradinho. Eu tive uma intuição: não, eu vou abrir uma loja de surf. E aí o que aconteceu? Eu peguei R$1.000, aqui Paraty recebe muitos turistas, né? Muitas pessoas de tudo quanto é lugar, São Paulo, Rio, de vários países. Enfim, eu peguei e fui. Fui com um amigo meu para São Paulo, cheguei no Itaim-Bibi, na aclimação, com R$1.000, e ele chegou para mim e falou assim: vamos rodar. Chegando em São Paulo, eu me deparei com uma marca, que essa marca tinha 2 olhinhos e uma boca. Olhei para a marca e falei assim: vou comprar tudo dessa marca. Comprei a marca inteira, vim para Paraty, abri a lojinha, com 2 dias eu vendi tudo. E aí o que aconteceu? Tinha um lavador do lado da loja. Tinha um lavador do lado da loja. Nisso uma mulher estava vendendo um Unozinho Miller. E ela chegou para mim e falou assim: você não vende esse carro para mim? Aí eu cheguei para ela e falei assim: olha, eu vendo. Você me dá um dinheiro? Ela falou: não, você tem que vender. Peguei meu telefone, liguei para o Edu, da Fernando Veículos, que é uma loja que tem em Angra dos Reis. O Edu veio até aqui, olhou o carro e falou: pô, Max, esse carro tá novinho, eu vou te dar R$100. Eu falei assim: pô, beleza, vou ganhar 100.
Mas nisso, no telefone, o Fernando Veículos ligou pro Edu na minha frente e falou assim: não compra porcaria nenhuma, vocês estão me roubando. Eu fiquei meio assim, até fiquei meio, né, eu não estava fazendo nada, eu só estava repassando. E mais uma vez alguém falando que você está fazendo uma coisa errada, né? Mais uma vez uma pessoa falando, você não sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Verdade. E aí o que aconteceu? O Edu virou para mim e falou assim: Max, você não tem esse dinheiro para comprar esse carro? O carro custava 6 mil reais, 6 mil cruzeiros, 6 mil reais na época. Aí eu falei assim: só se eu limpar o meu lease. Lease era o cheque especial. Sim. Aí eu peguei e falei assim, ele falou: pô, compra esse carro e revende ele. Eu pensei, fui lá, limpei o lease e comprei o carro. Segura aí que nós vamos ultrapassar aqui o nosso bloco de 7 minutos aqui na tela da Band e nós vamos dar continuidade. Segura aí, 2 palitos, eu tô de volta para acabar de contar a história interessante desse rapaz aqui. Tá aí para todos, diretamente de Paraty. Fui! Criatura, estamos de volta do intervalo e nós vamos continuar. Vem pra cá, Max, bater nesse papo aqui, porque a história tá muito interessante desse cara e eu não posso perder nenhum pedacinho para mostrar para você. Senta aqui, Max, senta aqui pra gente continuar esse bate-papo aqui na tela da Band. Você estava falando ali antes de eu ir pro intervalo da situação que você acha que, aliás, acha não, tem certeza que a pousada hoje foi a grande bênção e a reviravolta na sua vida, correto? Mas eu quero saber, porque é fácil mostrar toda essa estrutura, mas a sua história foi um pouquinho complicada, né? Porque você tinha uma loja, queria um lava-jato, do lava-jato você passou para um outro setor, conheceu várias pessoas, aí entrou carro no meio, depois entrou uma obra de arte que você se deparou, o que eu vou fazer com isso? Porque você não era entendedor. Vamos lá, fala mais um pedacinho disso. Na verdade, eu não tinha idade ainda, né, para abrir empresa, então minha mãe que abriu a empresa, e aí para mim convencer ela de usar o lease dela todo eu tive que fazer ela acreditar, né? E assim, sei que eu limpei o meu lease, que era meu capital de giro na época, e o que aconteceu? O cara foi embora, eu comprei o carro, limpei o lease, era 6 mil reais, e eu fui no antigo farturão que tinha aqui, não sei se o pessoal sabe, comprei uma graxinha nugget, aquela de passar no sapato. Cheguei lá, escrevi assim, ó, 12 mil reais. Eu era cruzeiro, era 12 mil reais. Já faz um tempo, né? E aí, ó, a avó de um funcionário meu aqui, que tá aqui até hoje, nessa pousada aqui, passou lá e falou: meu filho, vou levar seu carro. Qual é o nome dela? Você se lembra o nome dela? É Wilma. Wilma. Não, só pra gente mandar beijo. Tá. Wilma. Essa aí vai ter que mandar beijo, mas ela já tá em outro... Ela faleceu. Ah, é? Na realidade, o Adam tá aí ainda. O Adam que tá aqui, o neto. O neto tá aí. Sim. Na realidade, a dona Wilma já fez a passagem, viu, gente? Enfim. E aí, o que aconteceu? Ela chegou com uma sacola de dinheiro. Cara, pensa num cara feliz. Cara, eu não acreditei, comecei a rodar, falei, eu ia ganhar 100 reais, não acreditei que aquilo, que eu tava ganhando 6, enfim, gente. O dobro. Eu não podia ver uma Brasília mais passar na minha porta, na minha reta, eu passava um Fusca, eu falei, quer vender, e eu falava assim, passava uma Brasília, quer vender.
Com um ano eu vendia 50 carros por mês. E aí continuei vendendo, eu estava com a loja de carro, com a loja de surf, e nisso chegou o Timur. Timur é irmão do Ami Klink, gente, que atravessou o Oceano Atlântico. Ele é de Paraty. Eu fiz uma entrevista com ele agora. Ele me ofereceu um terreno no condado. Eu falei assim, pô, terreno, loja de roupa, carro, não, velho, não quero não. Enfim, ele chegou pra mim e falou assim, Max, pega isso. Ele insistiu, eu fui lá e comprei, dei 100 mil. Fui no Alexandre Burquerque, que é um arquiteto conhecido em Paraty. Ele chegou para mim e falou assim, eu te cobro 14 mil para fazer esse projeto. Eu falei, 14 mil? Tá bom, paguei os 14 mil para ele. Ele fez uns projetinhos que até hoje tem lá no condado. E o que eu fiz? Ele fez 65, eram 65 frações. Em 6 meses eu vendi 65 frações a 30 mil reais. Quase 1,5 milhão por aí? Isso. O pessoal dava gato, papagaio, eu pegava tudo, né? Aí eu falei assim, cara, vou partir agora para onde? Nisso, ia um topógrafo lá em casa, que ele tinha um terreno na Ponte Branca, onde hoje é a pousada. E ele me oferecia esse terreno direto, e eu falava que não queria, que aqui não tinha nada, que não era um nada. Deixa eu aproveitar já esse gancho que você está falando da pousada, porque também o início da pousada, desse garoto aqui, teve uma pessoa que você falou, alguns faziam um gato, não pagava, também teve uma pessoa que não te pagou, mas que foi o idealizador para você ter isso aqui, né? Na realidade, essa pessoa hoje, ela que me deu na realidade, gente, ela que me deu esse vai chegar agora. Ele que teve um feeling. Não, é porque você está adiantando, calma, vai chegar lá. Quando você falou do gato, eu lembrei da obra de arte. Mas vai chegar agora, vai chegar. Aí o que aconteceu? Entrou uma Sangyong, gente. Eu não sei se vocês conhecem Sangyong. Sangyong, rapaz, o cara que fez aquele carro ali é o famoso Xing Ling. Mas alguém que conhece aí pode falar aí. O Rogério deve conhecer por causa da idade dele, né? É o seguinte, quase velho, Matusalém. é aquele carro, o cara, ele quer correr do carro, o carro, pensa num carro, velho, que é uma bomba relógio. Ou se você comprar, você casa com ele literalmente. Não tem divórcio. Casa, não tem divórcio, não tem separação. Só pra vocês terem ideia, uma lanterna custa 5 mil reais. Enfim, peguei esse carro e falei, meu Deus, para quem que eu vou vender esse carro? E nisso esse cara me aparece, esse topógrafo, e fala assim, eu tenho 1.000 reais, de 1.000 metros lá, ele vinha me oferecendo isso há muitos anos, e nesse ano ele chegou para mim, eu tenho 25 mil reais aqui, e eu te dou aquele terreno lá. Quando ele falou 25 mil, eu pulei dentro do bolso dele, falei, irmão, o carro é seu, o terreno é meu. 2 meses depois eu vim ver o terreno. Aí eu falei assim, meu Deus, Senhor, aonde que eu entrei? Para chegar aqui eu levei uma hora e pouca, porque era muito barro e o carro não andava. Eu desci do carro, quando eu cheguei em casa meia-noite, 11 horas da noite, eu comecei a me coçar todo, cara. Eu falei, que é isso, que é isso? Comecei a tomar banho de álcool. Quando eu fui vir, velho, eu tava lotado de micuim. Que micuim é um carrapatinho, gente. Ele empesteia o seu corpo. Meu Jesus, pensa numa coceira, gente. Enfim, aí eu falei assim, vou fazer 5 fretezinhos. Fiz 1, 2, são 5. Murei tudo bonitinho. Aí aluguei para 5 pessoas. Que não te pagaram. Essas pessoas, que aconteceu? Eu na realidade, eu aluguei. Primeiro mês, ninguém me pagou. Segundo mês, ninguém me pagou. No terceiro, no quarto, eu vim bravo. Aí fui no mais fraquinho aqui que tinha. Fui nele, entrei dentro do apartamento. Ele virou para mim e falou assim, Max, eu posso te pagar com uma obra de arte. Aí eu falei assim,
Ah, cara, entrei pra ver a obra de arte, eu olhei assim, pô, obra de arte. 2 corpos nus. 2 corpos nus de mão dada. Aí eu fiquei assim, eu falei assim, rapaz, você é doido, pra onde que eu vou com isso? Enfim, essa obra de arte, Márcio, foi criada por ele? Foi. Era um artista plástico, digamos assim. Justamente. Uma bibinha sofisticada. Na realidade, ele era um alemão que ele falava 9 línguas e ele tinha pegado essa obra de arte. Na realidade, ele era rico e ele comprou essa obra de arte de uma pessoa de Paraty, que eu não me lembro o nome. Ele comprou essa obra de arte dessa pessoa e ele queria passar como pagamento do aluguel. Só que eu fiquei Então, essa obra de arte veio na época que ele tinha dinheiro. Justamente. Porque depois ele não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. Não. E aí eu falei assim, eu fiquei meio triste, sabe, gente? Quando eu tô descendo a escada, assim, ele virou para mim e falou assim, ô Max, por que você não abre uma pousada aí? Aí eu pensei rápido, porque eu penso rápido, sabe, gente? Aí eu pensei rápido e falei assim, cara, é o seguinte, você vai ficar aí até a obra acabar e quando acabar você vai embora e você não precisa me pagar mais nada. Foi o dia que eu vim com umas máquinas. Derrubou tudo. Derrubei tudo, o povo gritando. Vocês imaginam, né, gente? Tinha 5 meses que eu tinha feito tudo bonitinho, portão elétrico e tal. E comecei a botar tudo que eu tinha ganhado lá atrás. Quem escutou a história aí sabe. Comecei a fazer a piscina, depois fiz mais os 10 apartamentos. Comecei com 15 apartamentos e chegando nesse dia, no dia 21 de 2015, nós fizemos uma página no Facebook, foi minha irmã que fez. Ela mora em Maceió. Ela fez essa página. Quando eu acordei no outro dia, tinha 30 mil seguidores. Eu falei assim... Da onde que veio isso? Quando eu fiquei assim, né, em êxtase. Só que aí... Em 2016, eu comecei, na realidade, eu tinha tudo, mas eu não tinha paz de espírito. Era uma coisa que isso estava me incomodando muito. Eu estava conversando com meus amigos assim e minha mulher já me olhava e falava assim que sabia que eu estava passando mal. Eu começava a ficar com o braço dormente, rosto dormente e a angústia, saía correndo, não conseguia. Eu não tinha paz, gente. Eu não tinha paz. Eu tinha tudo, mas não tinha paz. E aí fiquei procurando ver o que eu tinha, não descobria. Aí a minha mulher me levou, eu fui para o Rio de Janeiro, chegou lá, a mãe dela foi e me deu uma Bíblia. Peguei essa Bíblia, trouxe, botei em casa, do lado da cabeceira da cama e deixei lá. Essa sua mulher é essa bonitona. Isso. Que você tinha uma farmácia e mandou o farmacêutico embora e contratou ela, a própria? Na realidade, a minha mulher, ela veio procurar emprego em Paraty, ela chegou na farmácia, eu olhei pro farmacêutico e falei, você está dispensado e você está contratada. Imagina a cara do funcionário, o patrão, olhar para um pedaço de mau caminho que é a mulher dele, aliás, um pedaço de bom caminho, e simplesmente vai embora que a vaga está. Você não tem mais a vaga. Vocês veem minha mulher, vocês vão entender, vocês teriam feito a mesma coisa. Deve ser coisa de leonino isso, viu? Gente, posso falar uma coisa para vocês? Uma mulher, ela realmente, um parceiro realmente, ela ajuda você. Ou ela joga você pro buraco ou ladeira abaixo, ou joga pra cima. Ladeira abaixo, ou joga pra cima. Essa foi a grande tacada que eu dei. Por falar nisso, essa sua passagem com a sua sogra da Bíblia aí, você também teve um desvio de caminho aí. Na realidade, né? Você também não foi tão fácil sair. Na realidade, gente, eu nessa lá quando eu tava no Príncipe, eu conheci a maconha, né? Eu usava maconha e na minha vida foi uma fase que eu tive que passar. Era um deserto que eu tive que passar. Vamos parar no deserto? Vamos parar no deserto para depois você falar que você saiu do deserto e veio à tona de novo. Sabe por quê? Nós estamos estourando o tempo aqui, porque a gente fala horrores. Olha só, eu vou de novo pro intervalo e infelizmente eu volto com o último bloco de Itaí para Todos na tela da Band, com o Max. Segura aí que a história tá interessante. Aliás, super interessante. Eu volto já já.
Olha só, estou de volta com Tá Aí Para Todos, infelizmente com o último bloco, e agora nós vamos tirar esse rapaz do deserto, que ele estava lá no deserto, Tava né? no deserto. Fala essa parte do deserto aí. O deserto é o seguinte, gente, eu comecei a usar a droga muito cedo, né? E na realidade era assim, ó, quando eu usava a droga, a maconha, eu sentia que eu fui percebendo essas coisas. Eu sentia que quando eu usava, a minha venda caía. Quando eu não usava, minha venda subia. Eu comecei a prestar isso atenção desde novo e, enfim, tirei a droga. Minha venda subiu. E nisso, quando foi, eu parei em 2006 de usar droga, beber, essas coisas. Quando foi em 2016 eu tive uma recaída. E eu tinha ganhado uma Bíblia, que eu falei para vocês. Essa Bíblia ficou na cabeceira da minha cama, eu só folheei ela. E quando foi em 2016, eu fui para uma festa em Cunha, num rodeio aqui em São Paulo, aqui do lado da gente. E eu cheguei lá, olhei uma latinha na mão do cara, comecei, quando eu vi eu já tinha tomado 50 latas, quando eu vi o cara eu dei uns tecos e enfim. Sabia que nesse outro dia eu ia acordar. Que a derrota iria bater a sua porta novamente. Parecia que eu vivia numa frigideira. Conclusão. Quando foi 5 horas da manhã, eu acordei e falei já passando mal e tal. Foi quando eu vi a Bíblia, ela no cantinho da parada ali. Que Bíblia, as pessoas acham que Bíblia é enfeite ou é amuleto. Não. Peguei a Bíblia, abri ela e falei assim, Senhor, não aguento mais essa vida, Senhor, não aguento mais essa vida. Então saiu uma luz de dentro dela em mim, eu parecia que não tinha bebido, parecia que eu tinha tomado um remédio que não existe, tinha acontecido um milagre comigo. Desde então, dali de 2016 para cá, a gente entregou a pousada na mão de Deus. Tá? Hoje a gente tem trabalhos filantrópicos que a gente ajuda. Inclusive Moçambique, né? Você a gente ajuda Moçambique, a gente ajuda o deserto Saara. Na verdade, a pousada ela tem um objetivo: ajudar o próximo. Nossos funcionários aqui, eles têm, se o salário é X, a gente paga o dobro. A gente tem 150 funcionários. A gente realmente, o cliente que chega aqui de Fusca, ele é tratado do mesmo jeito que um cliente chega de Ferrari. A gente não tem esse meio termo. Aqui é um hotel de luxo? Mas todo mundo é tratado igual. E aqui a gente não para, não. O diferencial da pousada é a humanização, você quer dizer isso? É a humanização, justamente. E a pousada, ela depois desse 2016, ela explodiu para o mundo. Hoje a gente é a melhor do Sudeste. A gente cada vez mais ampliando, cada vez mais a gente tem spa, a gente tem academia, a gente tem sauna, a gente são uma área são 110 apartamentos, tem salão de jogos, a gente tem sala de massagem, a gente tem sala de massagem, a gente tem tudo aqui. Se a gente não tiver, a gente arruma para vocês. Vamos lá, deixa eu te falar uma coisa. Nosso tempo está acabando e eu quero te fazer uma pergunta, Max. Você ali atrás foi praticamente chamado de um ladrão por 2 vezes, né? Por 2 coisas que você não cometeu. No meio do caminho, você não seria exemplo para ninguém por causa do seu envolvimento, né, com o mundo das drogas. E hoje você é um empresário que todo mundo se espelha. Como que você analisa em pouco tempo, para a gente terminar o programa, analisa essa sua virada? Realmente é o grande milagre de Deus, garoto? Na realidade foi o grande milagre de Deus. Na realidade eu não era para mais estar aqui, né? Eu fui vendo os sinais, né? A gente hoje na vida a gente tem que observar muito os sinais. Tá certo. E garoto, olha, obrigado por tudo. Obrigado pelo bate-papo, tá bom? Valeu, galera. Ó, galera. Mão, gente, ele apertou minha mão que doeu. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, rapidinho. Quem viu esse programa aí, ligar na central, tem 20% de desconto. É só falar tá aí. Tá bom pra você?
Olha só, eu vou ficando por aqui pelo meu fervo que aconteceu na cidade de Paraty e prometendo para você que no próximo fervo que acontecer na nossa região, afinal, estamos hoje em 77 cidades na tela da Band. É fácil encontrar meu corpo jogado por aí no quadro, tá aí por aí. Fui delícia, até a próxima.